Tolerância zero a reclamações assintosas. Uma nova orientação aos árbitros brasileiros para punirem sem exceção jogadores e treinadores que passarem do ponto em reclamações e que já está entrando em vigor nessa primeira rodada. Eu vou dar aqui a minha opinião sincera a respeito disso. Abel Ferreira esbravejou em um lance e foi expulso. Gabigol reclamou de maneira assintosa de um possível pênalti. Nem conversa. Amarelo. Outro técnico expulso foi Maurício Barbieri do Vasco, por Rafael Claus. Soteldo foi expulso e o primeiro amarelo foi por reclamação ao quarto árbitro. Roger Guedes também foi amarelado e reclamou da orientação. O árbitro pode falar e a gente não pode argumentar. Houve uma conversa no começo do ano com a arbitragem e não está sendo como nos falaram. Mentiram numa conversinha e estão muito rígidos. E essa rigidez tem o nome de Wilson Luiz Senene, chefe da Comissão de Arbitragem Brasileira, que falou que reclamações assintosas não seriam mais permitidas, para que os árbitros possam trabalhar em paz dentro de campo. E eu, honestamente, acho bacana, acho válido que os jogadores brasileiros sejam educados, se não na conversa, na marra. Os árbitros, de fato, não podem ser xingados, ameaçados, né? E não rolar nenhum tipo de punição a isso, concordo. Porém, se há muita reclamação, é porque há muitos erros também. Se os jogadores esbravejam, é porque esses caras aqui não estão totalmente preparados. A recomendação agora é punir sem dó quem reclama. Mas e a arbitragem brasileira? Mudou? Eu acho que não. Algumas partidas nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro tiveram arbitragens confusas, como Galo e Vasco. E para que os jogadores sejam mais profissionais no seu modo de agir e se relacionar com os árbitros, a arbitragem também precisa ser profissional. E aqui a gente não vê nenhum músculo se movendo pela profissionalização de verdade da profissão de árbitro de futebol. Como eu publiquei nas minhas redes sociais, essa tolerância zero é válida a reclamações. Mas se a arbitragem continuar sendo horrorosa, só um lado vai ser punido. Vai ser muito cômodo para um árbitro destruir um jogo, arruinar trabalhos e calar a boca de todo mundo com cartões. E repito, é um absurdo que a profissão de árbitro ainda seja um bico no futebol. O cara ganha um cachê por cada partida e não tem nenhuma profissionalização, o cara não treina, o cara não se adequa semanalmente. A arbitragem hoje no Brasil é como se fosse ainda uma renda extra, onde os árbitros maiores enriquecem, afinal ganham um cachê maior. Os árbitros menos relevantes continuam sem estrutura adequada e profissionalização adequada, e tudo continua uma zona. Repito, legal essa história de você proteger o árbitro de reclamações assintosas, de ofensas. Mas e o jogador brasileiro? E o técnico brasileiro? E os clubes? E os torcedores? Será que eles vão ser protegidos pela arbitragem horrorosa que vemos no futebol brasileiro ao longo dos últimos anos? Nesse momento, eu não me sinto protegido. A ver se a rigidez vai ser só para um lado nessa nova recomendação.